Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na nossa Casa Espírita Luz de Maria. Trabalho esse que está acontecendo uma campanha, voltado à família. Nos nossos tempos de hoje, que é tão necessário a gente se voltar, para a família. E hoje nós temos um trabalho voltado à família e trouxemos aqui uma trabalhadora da União Espírita Paraense, Lena Salgado. A Lena Salgado, gente, ela é trabalhadora da União Espírita Paraense e ela atua na área da família. A Lena, ela trará o tema para a gente: quem são nossos filhos e quem são nossos pais. Mas antes de nós irmos a esse banquete espiritual que a nossa amiga preparou para nós na noite de hoje, nós vamos nos preparar com uma mensagem de harmonização do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, intitulado Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromisso na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados neste particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição, a fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e deve ser colocado à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, sejam nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece, nos envolver nessas energias de amor que esta casa está nos oferecendo,
agradecendo a oportunidade bendita do aprendizado, agradecendo a presença dos irmãos amigos do mundo maior que conosco aqui já se encontram, para nos auxiliar, para nos ajudar neste momento, e que possamos nós contribuir com esses irmãos, fazendo que de nós saiam as melhores vibrações de amor e de paz, que vá de encontro à nossa companheira, que está trazendo esse banquete para nós hoje da doutrina consoladora. Que ela possa ser amparada e iluminada pelos bons espíritos e que possa trazer a mensagem para nós, que nos esclarece, que nos liberta e que nos conforta. Fica conosco, mestre amigo, é o que nós te pedimos e agradecemos. Que assim seja. Repetindo, amigos, o tema que a Lena Salgado vai trazer para a gente é: quem são nossos filhos e quem são nossos pais. E essa aqui é a nossa campanha, bem antiga já, mas que a gente faz que ela permaneça, né? Que o melhor é viver em família. Então, pode passar. Recebi o gentil convite, agradeço ao Centro Espírita Luz de Maria pelo convite, agradecemos, a Fofã agradece. É uma campanha maravilhosa que acontece no Brasil todo, que é uma campanha da família e o Centro Espírita Luz de Maria, né, começou essa campanha maravilhosa e fazendo com que esse mês fosse dedicado à área da família. Cada vez um CRE fazendo, um Centro Espírita fazendo, faz com que o Brasil todo se mobilize nesse trabalho muito importante que é a valorização da família. Pode passar. Então, nosso tema de hoje, quem são nossos filhos, quem são nossos pais. Esse tema nós vamos apresentar aqui para vocês, ele vem assim um pouquinho mais aprofundado, para que a gente possa tentar hoje ter uma percepção maior do que é exatamente esse grupo de pessoas que se estabelecem dentro de um lar e que nós chamamos de família. Então a gente vai tentar trazer um pouco mais profundamente essa reflexão para nós. Pode passar. A gente vai começar falando sobre o que nós exatamente somos. Antes, espíritos, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente vai entender como é que nós viemos parar dentro de uma família, num planeta, exatamente, que é o que nós todos somos como irmãos espíritos, né? Ora na matéria, ora no plano espiritual, na nossa condição mesmo verdadeira, que é espírito. Nós vamos iniciar olhando um pouquinho do que nos diz a Gênese sobre isso. Então, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, a sua segurança, seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las, útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Então, antes de qualquer coisa, qual é a nossa finalidade de aprendizado, segundo a Gênese? É que nós, ao ter a obrigação de aprender a prover o alimento do corpo, a cuidar da nossa segurança e da nossa família, do nosso bem-estar, de todos esses itens que eles falaram aí, é necessário a encarnação. Nós precisamos vir. E Jesus construiu para nós uma forma de aprendizado sublime, que é a família.
Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele, o Espírito, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Isso aí é importantíssimo, porque é algo que hoje nós podemos refletir e tentar internalizar essa verdade. Nós somos co-criadores do planeta. Ao mesmo tempo, Deus está lá, Jesus nos orientando e todos os espíritos já evoluídos que nos auxiliam na evolução desse planeta, todos são co-criadores. Para que a gente vem no planeta? Por que a gente precisa tratar da nossa segurança, aprender sobre a profissão, aprender sobre todos os cuidados dentro de casa, tanta coisa para aprender? Por quê? Para quê? E aqui, mais ou menos assim, sutilmente, eles nos dizem, né, que o trabalho inteligente, que nós somos os únicos seres inteligentes, ele executa em seu proveito na matéria, auxilia a transformação e o progresso do globo. Somos co-criadores. Nós auxiliamos Jesus a cuidar do planeta, a evoluir esse planeta, né? Como espíritos, com toda a inteligência, com todas as necessidades no corpo. E mais à frente a gente vai ver como é esse processo. O corpo volta, corpo e espírito, né? Mas no corpo nós já sabemos que nós temos uma missão. Independente de qualquer outra, nós viemos para ajudar na transformação e no progresso do planeta. Aí começa a ficar sério, né? Porque a gente sabe que alguma coisa os espíritos, Jesus, Ismael esperam de nós. Um pedacinho, dentro da nossa capacidade. Mas nós estamos aqui para isso, né? Aí ele fala de forma inconsciente, porque realmente nós não temos a condição ainda de entender o que, de tudo que eu realizo aqui na Terra, o que exatamente eu estou colaborando, né? Então, a parte principal está sendo falada hoje, que é a família. Pode? Todavia, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Nós já sabemos disso, porque a gente nasce, vive e morre, né? Deixando um corpo, ele não retorna imediatamente a outro. Então a gente vai de volta para lá, mas a gente não volta imediatamente para fazer um processo, né, rápido de crescimento, não dá para ser assim, porque nós não temos essa condição. Então a gente volta para lá, aí pode passar aqui, ele fala mais um pouquinho. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, é a nossa vida normal. Essa aqui não é. A gente passa tão pouco tempo aqui, mas para nós, na nossa consciência, é muito. E nós achamos que ela é eterna, que ela é a melhor, que ela é a mais importante, que ela é tudo, né? Ainda existem, inclusive, materialistas no nosso planeta que acham que é só isso que importa, né? Nós espíritas já não estamos mais tão assim, né? Mas mesmo assim, a gente no dia a dia, nós ainda não temos uma forma rigorosa de viver dentro do Evangelho. Então, muito ainda servimos ao materialismo, mesmo sendo espíritas, mesmo sabendo disso. Mas é o processo. Então, durante mais ou menos um tempo, a gente vive lá a vida espiritual, que é a nossa vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe dura as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Mas isso a gente já sabe, a nossa sensação momentânea enquanto encarnado, a gente só vai saber que isso é tão pouquinho quando a gente lê a Gênesis.
quando a gente estuda a doutrina espírita. Aí a gente vai ver, nossa, isso aí, o tempo que eu passo aqui, que eu acho tanto, não é. Então vamos lá buscar, né, esse conhecimento para que a gente dê o passo à frente e tenha um entendimento mais rápido. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou na Terra. Já sabe, todo mundo quando chegar lá vai sentar e pensar, né? Foi o que eu fiz. E aí vem um arrependimento tardio, ou vem uma alegria, poxa, fiz muito bem, fiz mais ou menos, fiz muito mal. Aí vai depender de cada um de nós, porque o livre-arbítrio existe, a vontade existe, cada um faz da sua vida como quer, né? Passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Quem não sabia que a gente veio aqui para isso, já estão sabendo hoje, que a gente veio para aprender, colaborar no progresso do globo, no progresso da Terra, junto aos nossos amigos que já conseguiram uma evolução maior, e aprender num pedacinho de tempo que a gente fica aqui. Normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. A gente fala muito isso, né? Nossa, que essa encarnação eu vim mesmo para penar, estou pagando tudo que eu devo. E a gente, né? É uma vida que a gente queria que fosse diferente, né? A gente queria que fosse mais fácil, queria que fosse mais mansa, né? Pacífica, mas não é, principalmente para as mulheres. Eu sou mulher, vou ter que falar isso, né? Porque realmente as mulheres vêm com duplo, triplo, quádruplo de missões, né? Basta a primeira e mais importante, que é ser irmã. Então, isso já é um compromisso sagrado, que as mulheres conversam direto com Deus. Não tem intermediário. Mãe, Deus. É sagrado, é só da mãe de Deus, e ninguém se envolve nessa história, né? É a mãe que cuida dos filhos de Deus, porque é através das mulheres que Deus encaminha os seus filhos para a reencarnação, o aprendizado, a cocriação, etc. Então, isso aí, palavras tão simples, mas quando vocês chegarem em casa, tentem refletir sobre essas palavras. O que significa realmente eu ser um co-criador? Agora a gente vai entender um pouquinho mais do Espírito em relação ao que tem no Livro dos Espíritos, algumas coisas, não tem tudo aí, pode passar. O que diz o Livro dos Espíritos no 203? Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral. Uma pergunta, aqui a resposta: dão-lhe apenas a vida animal. Eu acho que todos aqui que já estudam sabem disso, né? Que é só a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então a gente vê que na família os filhos muitas vezes não condizem com os pais e vice-versa. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles estão fazendo o trabalho apenas orgânico, apenas animal, como eles dizem, que é a concepção, né? A gestação, o nascimento e a continuidade. Só que esse apenas não é apenas não, né? São dois seres, quando tem filhos,
passam a ser personagens muito importantes na Terra, né? E a gente sabe que muitas mães e pais não se apercebem disso. Por isso que tem que ter o mês da família, ou as palestras da família, que é para a gente ir trazendo essa consciência cada vez mais, tanto os pais como os filhos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Acho que todos já têm a resposta também, né? Não, claro que não. Porque diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há a consanguinidade. Então, é também uma reflexão importante que a gente faça, porque nós amamos demais nossos filhos e os filhos amam demais seus pais. Então, quando a gente fala isso, quando a gente lê isso, estuda isso, parece assim que estão batendo na gente, né? Porque, como assim meu filho não é meu? Como assim meu filho não vem de mim? Não herda? Não. Ele herda a aparência física, orgânica, mas ele tem um espírito individual, que às vezes, muitas vezes, não tem nada a ver com o nosso. Gostos diferentes, proceder diferente, e nós precisamos aprender, principalmente mães, pais, filhos, cada um no seu momento, aprender que isso é uma realidade e que a gente precisa entender por quê, se não é esse amor, né? Não pode ir. Outra pergunta: de onde se originam as parecências morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Nós vemos as duas formas, né? Nós vemos às vezes a diferença grande, né, entre pai e filho, e às vezes vemos uma similaridade, né? É tudo igual. Nossa, ele faz igual, ele fala igual, ele pensa igual, ele tem um comportamento igual. Mas o que é isso? Nós vivemos encarnações e encarnações e encarnações, né? Voltamos muitas vezes na mesma família, ou não. Então, aos poucos, a gente vai construindo essa similaridade aí. São simpáticos, já construíram uma relação, já tem laços de amor ou de ódio, mas já construíram laços porque foi uma encarnação que viveram aqui, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? O que é que vocês acham? Tem influência? Pode passar. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Muita coisa a gente ainda precisa aprender, né? Porque a gente começa a fazer ao contrário desde o berço, né? Começa a fazer por muito amor, né? Por muito amar, nós vamos fazendo a deseducação daquele ser. Quando a gente entende que ele é espírito, quando a gente entende que ele não é o nosso filho, todas as encarnações, quando a gente entende que nós mães somos aquela pessoa que Deus constituiu aqui
para cuidar dos filhos dele. Não são nossos filhos. Eles são por um curto espaço de tempo, nossos filhos, nossos amores, e vão ser eternamente. Mas, antes de qualquer coisa, Jesus disse: vai e dá a educação para que o planeta progrida através da tua educação com o meu filho, que nesse momento está na tua guarda. Então, nós somos os guardiães desses seres que vêm por nós. Somos as guardiãs. Não é pouca coisa. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Também já dá para a gente entender essa pergunta, né? Que a gente já sabe que é só o corpo que gera o corpo. O espírito, nós não temos essa predominância sobre o espírito. Então, uma mãe virtuosa tem um filho mais ou menos, natureza perversa, aqui está até demais, né? Mas nem sempre é tão perversa assim, mas tem uns que são, né? Mas a mãe está ali, seja perversa, a mãe está ali. Mas a mãe é boa. Por que nasce um filho perverso? Bora ver. Não é raro que o mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Aí já imagina, assim, lá no plano espiritual, uma pessoa que vem, já vê 1, 2, 3, 4, 10, 20, mas chega aqui e não consegue caminhar no bem. Gosta de usar droga, gosta de beber, gosta de bater no pai, bater na mãe, gosta de aprontar. Aí quando ele volta, arrependimento tardio no plano espiritual, reflexão no plano espiritual, aquele tempinho que a gente fica lá, né? Aí lá ele vai e pede: por favor, me dê um pai ou uma mãe muito bons para ver se eu aprendo. Porque lá em cima a gente tem consciência de tudo isso, que a família vem, por que vem, o que é que liga, o que é que não liga. Então chega lá, a gente sabe de tudo. E aí a gente sabe o que é preciso para a gente. Aquele período de reflexão, a gente vai e faz o nosso planejamento reencarnatório, que às vezes é feito por nós, com a ajuda dos nossos anjos guardiões, às vezes não, às vezes passa por compulsório. Mas nesse momento em que eu tenho a oportunidade lá no plano espiritual de fazer isso, aí eu faço meu planejamento e peço um pai bom e uma mãe bom. Aí quando eu encarno, todo mundo fala: nossa, mas aquela mãe é uma santa, e olha esse filho capeta. É isso. Eu peço para vir, para que a minha mãe e o meu pai, na carne, aonde eu esqueço, né, tudo que foi no passado, e venha aqui e ela todo dia ali. Não, meu filho, não faça isso. Não, meu filho, acorde cedo, meu filho, tome banho, meu filho, escove o dente, né? Porque quem está numa maré ruim, não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer limpar o quarto, não quer limpar a casa, não quer nada, né? E a mãe está ali: não, você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente. É assim que a gente vai educando. Não, você tem que ter pontualidade. Você está trabalhando? Vá lá. Você tem que chegar cedo. E isso é uma lida, assim, a vida toda, né? Às vezes, até o final da vida do filho, a mãe está interferindo para o bem dele. O que é filha também, né? Isso é mulher também. Então, é isso aí, né? A próxima pergunta já, né? Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência um inferior?
Ou seja, não, eu não quero ter nenhum filho inferior, espírito aí, quero um filho bom. Aí foi a resposta aí. Não, não pode. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse dever deles, esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então é aquela história, Deus, tudo é útil na obra de Deus. Aí vem uma aprovação para o pai, vem uma oportunidade para o filho, vem uma oportunidade para o pai, uma aprovação para o filho, e assim a gente vai e volta, aprendendo muito lentamente que a gente precisa melhorar para colaborar mais. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita à necessidade. Eles até fazem essa comparação, né? Para que a gente perceba melhor que no animal esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessárias se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Aqui ele colocou em evidência, né, a comparação, mas para nós importa muito a gente se ver o que é a relação familiar, o que são os laços de uma família. Estando em a natureza, o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência, onde é que fala mais? Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então aqui ele já dá assim um tratado, né? Quer dizer, o filho pede essa prova, é um caso, né? Porque a gente não pode dizer que é uma regra, é um caso. O filho pediu, o espírito pediu para vir com uma mãe, como expiação, porque ele foi um mau pai, ele foi uma mãe má em vidas passadas, e aí quando ele volta, faz aquela reflexão, aí ele, vou voltar filho de uma mãe como eu fui, para eu saber como é, e para eu aprender que eu não posso fazer isso de novo. Aí, no outro exemplo, em todos os casos, a mãe má não pode deixar, ou seja, a mãe que é má, ela é má mesmo, ele veio sendo filho de um espírito que não está lá nos seus melhores momentos. Então, é verdadeiro. E às vezes já vem com a intenção de fazer falhar aquela, porque lá em cima eles sabem. E a gente, quando está no sono, porque a mãe vem primeiro, né? Depois ela engravida e tal. Mas enquanto a gente dorme, a gente faz muita coisa aí no plano espiritual, parcialmente separado do corpo, né? Então, a mãe ou já vem determinado, ou pode ser tratado isso até depois, mas digamos que nesse caso já veio determinado. Eu quero essa aqui porque eu fui assim. Aí ele vem e ela vai ter o aprendizado dela e ele o dele, né? E aqui diz assim, poxa, mas coitadinho, ele vem só para sofrer e tal. Aí Jesus diz pra gente que
esse espírito, ele vai ter a parte que lhe cabe. Ele quis, ele aceitou, ele foi um bom filho com uma mãe difícil. E a gente vê isso, né? Às vezes uma família, nossa, aquela mãe tão maravilhosa, nossa, aquele filho, aliás, o contrário, aquele filho tão maravilhoso e a mãe tão difícil, né? E a gente vê tudo isso, tudo que a gente está vendo aqui, vocês com certeza têm algum parente, algum vizinho, alguém que vocês conhecem que passa por essa situação. E aqui vocês já estão descobrindo, ou não sei se já sabem, mas é isso. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço, colheram, olhem o que semearam. Então, existe aqui também muitas informações para a gente refletir, né? Que não representam um encargo, né? Porque eles vieram com essa missão, eles trouxeram essa missão. E a mãe, isso aí não muda nunca, já sabemos, é intermediária direta, ela tem linha direta com Deus, ela tem linha direta com Jesus, a mãe. E ela sabe a missão que ela tem de encaminhar aquele espírito. Antes de qualquer coisa, nossos filhos amados, lindos no berço, são espíritos. E vieram para cumprir algo junto de nós, porque nada é por acaso. Família não veio ao acaso, não existe. Na organização espiritual e na organização divina, não há acaso. Então, a mãezinha, quando vê o filho, já começa a pensar, né? Será que vai precisar? O que será que eu vou ter que fazer com esse filho? Vai ser difícil, aí começa a orar. Começa a orar desde que sabe que está grávida, já começa a orar. Se for fácil, difícil, que Deus me ajude, que eu seja capaz e tal. E assim a gente vai se cercando de condições para receber aquele espírito como um filho amado, e também como o espírito que veio sob a nossa responsabilidade para ser encaminhado, melhorado, educado aqui dentro da família. Quando os filhos causam desgosto, voltou, né? Vai para frente. Tá. Agora a gente vai ver os espíritos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que eles nos dizem sobre isso? Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido aqueles fossem quais se mostram. Devem, pois, aqui ele fala para os pais, o primeiro item, né? Então, meu pai e minha mãe podem ser os piores. Eles podem descurar, né? Relegar segundo plano a criação e tudo. Mas isso, eles, quem cuida, é Deus. A ligação é com o homem lá em cima. Tá? Nós, filhos, realmente precisamos nos conscientizar que o nosso dever não tem nada a ver com o comportamento dos meus pais. Ele tem a ver com o meu comportamento individual, como espírito que já entendo alguma coisa sobre isso. Se eu não entender, existe, né, alguma facilidade, porque não sabe. A ignorância sempre tem algo que releva. Mas se eu sei, aí não tem.
Aí aqui é para os filhos. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta que, com seus pais, todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável pode passar. Com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos seus pais. E que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, que é com o próximo, pode ser considerado um crime. Quem disse isso foi Jesus. Jesus não fala na casa. No segundo, que é em relação aos nossos pais. Porque a falta de caridade se junta à ingratidão filial. Volta aí um pouco o primeiro, por favor. Então, aqui somos nós pais, tá? Que não estamos conseguindo cumprir a nossa missão. Nós vamos prestar contas com Jesus porque nós somos pais. Nós somos diferentes de quem não teve filhos. Nós temos uma responsabilidade sagrada que quem não tem filho não tem, que é a de ser pai, mãe e ter a responsabilidade daquele espírito, filho de Deus, dentro da nossa casa, sob a nossa responsabilidade. Então, aí aqui eles só dizem, né, que não cabe ao filho censurar, mas que vai resolver isso com Deus, com Jesus, quando voltar para o plano espiritual, vai. Tá. E aqui os filhos, né, que eles, o Evangelho nos diz para os filhos, né? Conduta com os pais é muito, muito, muito sagrada. Porque quando a gente volta e a gente lá vai lembrar, vai saber a ingratidão para aquela pessoa que nos levou no ventre por 9 meses, que muitas tiveram complicações dolorosas na gravidez, que após a gravidez, ainda convalescendo, tinham responsabilidade já da amamentação, já de estar ali junto, de estar cuidando, de estar guardando, e aí a vida fora, né? Aí existe uma relação quase infinita de coisas que as mães fazem pelos seus filhos no decorrer da vida e que os filhos não podem esquecer disso, porque é sagrado. Aquele ser que a gente, de alguma forma, pode lesar com o nosso comportamento, tem ligação direta com o meu ensino, tá? Aí ele compara aqui, né, que você ter determinado comportamento com o próximo, que são os estranhos, já é menos prejudicial para você como ser humano, como espírito, do que com seu pai e com sua mãe. Foi ele que falou, viu? Pode passar. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pais e de mães, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. É a tia, é a avó, é uma pessoa estranha que acolhe um espírito que perdeu sua mãe, ou sua mãe de alguma forma está afastada dele, o pai está afastado, e hoje em dia a gente vê tanto mais isso, né? Pessoas que vivem junto que não é seu pai nem sua mãe, né? Ontem eu encontrei um rapaz que eu não via há muitos anos, via ele pequeno, quando eu encontrei o rapaz, morando com a tia. Por quê? Perdeu o pai, a mãe adoeceu, não podia cuidar dele, mal conseguia cuidar dela, era cuidada, e ele precisou ir morar com outra pessoa. E aí tá lá, morando com tio, com tia, com primos. Para essas pessoas,
também ele tem o mesmo dever, porque elas, sem ter tido no seu ventre, sem ter cuidado, sem ter tido esse laço material, elas se dispuseram a aceitar e cuidar dele como se fosse um pai e uma mãe. Então, mesmo não tendo esse laço material, a obrigação é igual. Aí, gente, vocês ouviram aí o que diz a Gênese, Espíritos, o que disse o Livro dos Espíritos, o que disse agora o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem a pergunta para quem quiser responder agora. Quem são nossos filhos? Alguém quer dizer alguma coisa? Gostaria de dizer alguma coisa diante do que a gente leu aí atrás? Um, dois, três. Quem são nossos pais? Alguém quer falar alguma coisa? Tanto os filhos como os pais são espíritos. Consequência de tudo que a gente leu. Finalizando aqui, pai é espírito, mãe é espírito, filhos são espíritos, passam pelo mesmo processo, nasce, vive e morre, volta para o plano espiritual, que é a verdadeira vida de todos, vai refletir sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre si mesmo como filho. Ou seja, nós somos todos irmãos, que no processo de aprendizado aqui no plano material, viemos num formato criado por Deus para nos auxiliar, que é a família. E como tudo é útil na obra de Deus, muitas vezes vem os casos que a gente viu aqui. Alguém que quer vivenciar o que foi lá atrás e quer acontecer aqui na frente. Eu quero passar pelo que eu fui para ver se eu aprendo que eu não posso mais ser assim. Ou eu tenho ódio de uma pessoa, mas eu não quero mais passar mais uma encarnação odiando. Aí eu peço para voltar. E aí vai ao infinito as razões pelas quais a gente vem dentro de uma família. A verdade é que a peça principal, que é por onde vêm os filhos, é uma relação que não compete a ninguém interferir, que é a mãe. E o pai por tabela, né? Mas o contato é dele, ele cobra da mãe, mas vai cobrar do pai também. E junto disso tem a família como um todo, que a gente precisa ir percebendo os porquês, né? Principalmente, viemos para nos ajudar, viemos para colaborar uns com os outros, viemos como co-criadores de Deus. E ele traz todas as orientações. Inclusive, ele já diz: tua primeira obrigação são a tua família. Isso tem também nos livros de Allan Kardec. Existe uma classificação de quem nós devemos, em primeiro lugar, colocar na nossa vida, na nossa condição de cuidados, né? Pai, mãe, esposa, marido, irmãos, amigos. Está lá numa carta do Reformador, existe essa classificação feita por Kardec. Então, hoje, quando vocês voltarem para casa, vamos tentar refletir e ao saber dessa realidade, de como exatamente nós retornamos para esse plano, a gente tentar fazer alguma mudança dentro da nossa casa, do nosso lar. Unir as pessoas,
cuidar das pessoas, respeitar as pessoas, fazer com que todos tenham um comportamento em benefício da sociedade, em benefício de nós e da sociedade, porque somos co-criadores, temos uma missão pequenina aqui para melhorar. A primeira delas é em casa, o restante a gente vai encontrando pelo meio do caminho aí fora. Então, se a gente vencer os desafios que se colocam dentro da nossa casa, nós vamos ter toda a condição de vencer os desafios fora da nossa casa. Eles vão nos habilitar a enfrentar todos os desafios. Então, alguma pergunta? Às vezes, a gente, como você diz, a gente tem que educar nossos filhos, né? Tentar colocar no bom caminho. Às vezes, eles continuam sendo rebeldes dos pais ou do outro conselho. Mas quando chegam lá adiante na sociedade, com os amigos, eles aparentam uma coisa muito boa. E às vezes as pessoas até vêm e falam, mas a tua filha, eu sou tão educada, sou tão legal. Dá uma satisfação muito boa pra gente, né? Mas quando a gente vê dentro de casa que às vezes aí dá uma tristeza, uma dorzinha aqui dentro. Mas vamos trabalhar isso, não é verdade? Quando a gente tem o olhar para o futuro, que não é o futuro material, quando a gente amplia o nosso olhar para o depois, para a eternidade que somos, vem um consolo, porque sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, o mal ainda prevalece sobre o bem. Sabemos que vivemos um momento de transição para a regeneração. Então, sabemos que vai melhorar. O mal não vai acabar, mas o bem vai ser maior, não é? Vai aparecer mais. Então, sabendo disso e sabendo que somos eternos, tudo que a senhora faz hoje é a semente do futuro. Então, nada se perde. Não sinta, é um desafio para a mãe não sentir essa tristeza, porque a gente também está aqui no provas e expiações e tal, né? Não tem toda essa... Mas vamos buscar no plano espiritual, todos nós temos um anjo guardião que nos acompanha do início ao final da nossa encarnação. Então, não vamos desanimar, vamos lançar o nosso olhar lá na frente. Hoje já está bom aqui, mas aqui ainda está precisando melhorar. Vou aproveitar essa encarnação e vou fazer o possível para melhorar o que eu puder. Não deu até o final, a gente desencarna, ainda ficam mais coisas a aparecer, mas a senhora já sabe que lá continua e que depois vem de novo e que a pessoa vai aprender. Então, quando a gente coloca isso, internaliza isso, aí a gente tem um consolo assim quase que sempre, permanente. Porque o nosso olhar está lá na frente, de que o que a gente está plantando hoje vai... E a gente veio, olha só, a gente veio para fazer esse pouco mesmo. Porque Deus sabe que não dá para correr quando se trata do nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento. Sua filha vai passar por fases e fases e fases. Aqui dentro da própria encarnação já passa. E a gente não pode pular etapa. A gente não pode querer que uma criança de 5 anos faça uma equação de segundo grau. É mais ou menos isso. Então, ela não vai aprender agora. Mas a senhora está semeando. E talvez nessa vida mesmo a senhora já veja a plantação. A senhora já vai colher alguma coisa. Mas se não colher, espere para a próxima. Vai vir a próxima para a gente fazer. Então, a gente tem que... Tristeza, culpa, medo, etc. São sentimentos que a gente precisa
afastar de nós que eles não são bons companheiros. Precisamos estar com o nosso Consolador, Jesus Cristo. Mais perguntas? Eu penso assim, quando você falou sobre espíritos, né, nossos filhos, nossos pais são espíritos, nossos filhos são espíritos. Então, eu percebi assim, que assim como nós nascemos, a mãe consegue, o filho, bebê, organicamente, defeito, pequeno, eu posso dizer que assim como meu corpo organicamente vai amadurecer, vai desenvolver, esse espírito também, porque quando ele encarna, ele perde aquela consciência, né? E aí, então, esse espírito também precisa, assim como o corpo, aí entra a intervenção dos pais como orientador, educador, porque, por exemplo, se é um espírito perverso, e aí entra aquele pai para orientar, para ver se aquele espírito consegue sair daquele processo e encaminhar, através da educação dos pais, para um outro caminho, e perdendo aquela perversidade. Exatamente. E aí a minha preocupação, que a gente tem que... são desafios, porque nós, pais, nós queremos ver o progresso no aqui e agora. Aí a gente se preocupa. Por exemplo, a gente está na escola, a gente vê muito isso. Eu acompanho muito esse processo, né, agradeço por ter essa oportunidade de deixar meu filho na escola, de ir buscar. E aí, nesse processo de deixar, nesse caminho, a gente conversa muito. E na volta também, a gente fala, como foi na escola, como foi na sala, como foi a aula hoje. Mas a gente vê que muitos pais não têm essa percepção ainda. Né? E às vezes dá essa angústia que você vê que às vezes aquele jovem precisa daquele momento de atenção. Às vezes eu estou lá com o meu filho, estou conversando com ele para ajudar no trabalho, e aí eu tenho que fazer a minha parte assim. Tenho que acolher o máximo que eu puder dos colegas. Você está na equipe, vê que eu estou no trabalho, e aí você vê que vai chegar. Eu vi um livro interessante, porque ele não era da equipe do meu filho, mas toda vez que eu chegava na porta da escola, que eu via outro, ele se aproximava e ficava encostado, ouvindo. E ele não fazia parte dele. E aí um dia eu perguntei ao meu filho, quem é o seu colega? Ele sempre está perto quando a gente está conversando. Aí ele me falou, eu disse, no próximo trabalho, tem que quero conhecer mais. Então, dar essa angústia, nós pais, porque, como você disse, o mundo, porque está tão assim, parece que está tudo baratinado, está passando por um processo transitório, né, de regeneração, aí está falando, quanto tempo vai durar isso? Olha, o plano espiritual não passa para a gente dia e hora, não. Alguma coisa ou outra a gente consegue saber, mas não, o futuro a gente consegue até saber o passado, quem às vezes tem uma mediunidade, consegue ver regressão, já consegue ver. O presente a gente já sabe, mas o futuro não vê. Nós, quando pais, assim, nós ainda estamos trabalhando no processo de educação nossa, pelo que a gente quer aqui agora. Né? Uma vez eu assisti um filme de guerra, e aí ele falava assim, sabe por que vocês, do outro lado, assim, o adversário, tá? Vocês perdem a guerra? Porque vocês lutam por uma coisa, por uma felicidade, vocês buscam no aqui e agora. Ele dizia, a gente luta, a gente sofre, mas por uma felicidade que não sabe que não está aqui, é outro plano. Mas é por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender um pouquinho mais de uma fonte segura,
né? Para quem acredita na doutrina espírita, entende todo o processo de Allan Kardec, tudo que ele nos deixou. Então a gente está aqui para isso, para saber os porquês. Muitas dúvidas a gente tem na vida, de coisas que a gente vê. Então, em tudo isso que tu falaste, muitas coisas a gente pode ver. Existe uma palestra da Anete Guimarães, pode procurar no YouTube, que ela fala sobre a criança de 0 a 7 anos. 0 a 7 anos é o período que o nosso corpo se completa, né? Organicamente se completa. É aos 7 anos. Isso a medicina já comprova, já fala. Então, de 0 a 7 anos, o espírito ainda não está 100% ligado ao corpo, até porque o corpo ainda não está totalmente pronto. Mas, então, é nesse momento que é a nossa oportunidade de dar a nossa semente, a nossa palavra e o nosso exemplo. Nós sabemos que os nossos filhos reproduzem tudo que a gente faz. O pai e a mãe. E todo o resto, mas principalmente pai e mãe. Então, de 0 a 7 anos, como o espírito está mais afastado do corpo, tudo que tu falas, ele como espírito, mais ainda no plano espiritual do que aqui, né? E aí já começa a educação dentro da barriga, depois de 0 a 7 anos, é a oportunidade que os pais têm para fazer algo mais consistente. Mas nem na criança, nem vai entender. Vai. O espírito não é uma criança. Ele é um espírito adulto, que vai, aos 7 anos, completar o seu momento de estar no corpo infantil, e a mente acompanha o corpo porque ele está conectado àquele corpo. Então, se a mente ainda é infantil, ele vai acompanhar todo o processo. De 0 a 7 anos, ela dá uma aula maravilhosa sobre como as coisas acontecem. E a melhor chance dos pais de fazer uma educação bem sólida diante dos filhos é de 0 a 7 anos. Aí depois já começa um outro processo. Você faz, mas o espírito já está totalmente acoplado ao corpo, e aí ele já não tem mais aquele espírito consciente te ouvindo, e aí a criança vai te entendendo, né, conforme vai crescendo. Agora, muito mais do que as palavras, é o exemplo. Aí vem o nosso desafio, porque se eu chamo palavrão, e eu não quero que meu filho chame palavrão, eu vou ter que parar de chamar palavrão. Se eu bebo, se eu fumo, se eu faço muitas outras coisas prejudiciais ao ser humano, e eu fizer na frente do meu filho, a propensão é enorme que ele reproduza aquilo. E pode perceber, vocês perceberam, né, na educação dos filhos, que os filhos fazem o mesmo que os pais. Eu tenho uma sobrinha que tem um filho de 5 anos, ele com 4, 3 anos, ela falava assim com ele: Luiz Fernando, vinha arrumar seus brinquedos. Agora, quando ele começou a falar, ele dizia: mãe, vó, pega água para mim, porque ainda não sabia ir lá tirar água. Se demorasse, ele dizia: agora. Ele reproduziu rapidamente o que ele ouviu enquanto criança. E assim, muitas outras coisas ele reproduziu. Então, depois que nasce, a gente tem essa grande responsabilidade de se educar, de saber o que é que eu posso e o que eu não posso. E isso vai acontecer o quê? Tu vai fazer muitas mudanças de hábito. Porque se tu não mudar os teus hábitos, tu já sabes que o teu filho vai fazer a mesma coisa. E aí tu vai chorar lá na frente, porque tu vais ver o teu filho fazer alguma coisa que não é legal para ele. Não é? Lá em casa, família diabética, sobrinho, refrigerante, todo dia. Mãe, cuidado com teu filho. Se tu não fizer a mudança agora, ele vai ser um diabético lá na frente. Vai ser bom para ele? A mãe sofre mais do que o filho até. Os filhos não estão nem aí, se é diabetes, né? Mas a mãe está aqui,
né? Dolorida. É isso. Fazer todas essas coisas, a gente tem provas e expiações. Estamos no planeta de provas e expiações. O momento tá vindo aí, né? A gente está em plena transição, mas ainda não chegamos. Então a gente vai ver mãe que não cuida direito, a gente vai ficar morrendo de pena porque é uma criança, né? Mãe que acaba criando é a avó, é a tia, é o tio, porque a mãe, o pai não liga. A gente ainda vai ver tudo isso. Ah, mas que tristeza, eu vou ficar... Nada de tristeza. Isso aí foi tudo planejado para a nossa evolução, para o nosso progresso. Tem que acontecer a destruição para que a gente consiga fazer o progresso. São leis que a gente pode buscar, estudar, a gente vai entender muito bem o que a gente está vivendo, que não é ruim, não é ruim. Agora a gente tem que olhar muito para a gente, muito. O momento é de autoconhecimento, que nós não nos conhecemos, não é? Como é teu nome? André. Quem é André? Quem é André? Fica na frente do espelho e pergunta: quem sou eu? Cada um de nós pode fazer esse exercício. Porque eu cuido do filho, da filha, do marido, do trabalho. Eu olho para fora, que é uma beleza. Mas eu esqueço uma vida inteira de olhar quem sou eu. Né? Então é isso. Esse é o nosso momento, muito aprendizado, mas muitos desafios, e temos que seguir sabendo que temos uma mão muito poderosa nos acolhendo sempre. Bom, mais perguntas? Estamos no horário. Muito obrigada pela atenção de vocês e agradeço, né, que vocês ouviram, que vocês refletiram, e quando precisar estou à disposição, e família aí no coração, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, felizmente chegou o nosso momento. Que bom, né? Que bom que essa doutrina consoladora nos traz esse esclarecimento, que nós todos participamos aqui, que a Lena Salgado trouxe para nós, que é a doutrina que nos traz esses esclarecimentos maravilhosos. E a gente ouviu, agora que a gente vai refletir, né? Essa palestra, gente, ela vai estar sendo gravada, vai ficar lá no canal do Luz de Maria no YouTube. Vocês podem depois, né? Vão assistir novamente os pontos que a Lena trouxe. Isso, compartilhar, e vocês pegam os pontos que a Lena trouxe, Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho, aí vão consultar, né? E vamos buscar mais conhecimento, a gente aprender a lidar melhor com os nossos filhos e com os nossos pais. Porque, como disse a Lena, nossos filhos são espíritos, nossos pais são espíritos em aprendizados, né? Nessa estrada da vida. Muito obrigada, Lena, em primeiro lugar. Que Jesus lhe abençoe por esse momento que você compartilhou conosco, pela sua colaboração da nossa campanha da família do Centro Espírita Luz de Maria. Que Jesus te abençoe, tá, Lena? E porque quando é um livro virtual, um livro físico, às vezes as páginas elas mudam, mas o livro não. O livro do Espírito, o livro Gênesis, isso aí não vai mudar. Tá certo. Número de páginas. Tá bom, aí eles vão lá e consultam na obra mesmo, né? Tá, gente? Então, só que a de hoje a gente vai dar uma pausa, mas não acabou. A campanha vai continuar quarta-feira que vem. Quarta-feira eu deixei até anotadinho aqui, porque a cabeça não é a mesma coisa. Quarta-feira que vem será dia 22, né? Dia 22 tem mais. Será o trabalhador da União Espírita Paraense também, o Heitor Lacerda. E ele trará pra gente o tema reencarnação e a família. Não vamos perder, tá bom? Então, quarta-feira tem mais, vamos estar aqui fazendo parte desse banquete. E agora, vamos agradecer o que recebemos nesse momento, né? Vamos fechar nossos olhos
elevar o nosso pensamento em agradecimento por este momento que passamos aqui, com esses esclarecimentos dessa doutrina de amor. Obrigada, Jesus. Obrigada aos espíritos trabalhadores que trabalham em prol da família e que estão conosco aqui nesse momento. Que possamos dividir esse tesouro que recebemos aqui com os nossos parentes que ficaram em nossas casas, com os nossos amigos, até mesmo com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, porque esses conhecimentos são para a nossa vida. Então, que possamos aproveitar esse momento maravilhoso e trazer essa doutrina para o nosso dia a dia. Nós agradecemos aos espíritos por essa oportunidade. Pedimos agora aos espíritos que se encontram aqui conosco, que possam fluidificar as águas que se encontram na mesa, na nossa mesa, colocando as gotinhas de remédio nessas águas, para quando formos tomar dessas águas, possamos sentir o alívio ou até mesmo a cura das nossas enfermidades, conforme o nosso entendimento, conforme o nosso merecimento. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, nos despede na tua santa e doce paz. E que assim seja. Uma boa noite a todos. Vamos todos na paz de Jesus.